Muito bem, vamos lá. Kim Kataguiri foi no Flow e faz uma análise sobre o Brasil. Vamos ver. Coincidentemente, na semana que eu fui pra Singapura, saiu uma pesquisa sobre o salário das pessoas mais pobres, né? Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? E era tipo assim, $4.500 ao mês. Nossa, dá pra comprar uma balinha. Do país que é uma pedra, que não tem nada de recurso natural. Você olha, é tudo arborizado, não tem nada de natural ali. Tudo eles plantaram lá. O cara lá atrás, o Lee Kuan Yew, quando fundou Singapura, que teve essa visão. O que é que tem mais em Singapura que ele não tá contando pra nós, né, chat? Essa cidade que é uma pedra que não tem nada. O que é que tem mais em Singapura? Tem agro em Singapura? Não, é barato. Tem extrativismo mineral em Singapura? Não, é barato. O que Singapura faz, né, chat? Que ele não tá contando pra nós. E isso acabou indo pra frente. Você olha pro Chile, por exemplo, também é outro país que vizinho, não tem grandes diferenças culturais, porque também você pode argumentar, não, pô, você tá comparando com a Coreia do Sul, mas de fato, né, a mentalidade, né, a cultura oriental é muito diferente da... É a mentalidade que faz ganhar dinheiro mesmo, chat. Não é só a cultura que faz ganhar dinheiro. Se você tiver a cultura certa e um pai te financiando... O tamanho do país. Da América Latina, né? Se você vai comparar já com... enfim, você comparar a Europa e Estados Unidos, tem uma diferença, né, cultural grotesca com os países orientais. Quando você vai para a América Latina, já tem diferença da América Latina para os Estados Unidos e para a Europa. A gente ainda é muito mais próximo culturalmente do que no Japão, do que numa Coreia do Sul. Mas se a gente olha para o Chile... A gente olha pro Paraguai a gente tirava sarro, né? Tal coisa, você tá com o chinelo do Paraguai. Me zoavam quando eu era criança, né? Porque eu sou metade só japonês, né? Eu sempre fui um japonês meio bronzeado. E aí você falava, não, esse é um japonês do Paraguai, né? Hoje não, hoje tipo assim, é mais fácil a gente comprar um negócio de qualidade do Paraguai e a galera fala, pô, o Paraguai fala, puta, isso aí é o chinelo do Brasil, isso aí é o produto do Brasil, né? Do Uruguai é a mesma coisa. Não, a gente fracassou em todos. Não tem um setor que a gente olhe que a gente compare com os nossos pares e a gente tem ido bem. Não tem, né? Assim, eu gosto de lembrar, chat, que ali no auge do governo Lula, o Brasil era o maior exportador de eletrodomésticos da linha branca pra Argentina, por exemplo. Tá ligado? Mas os caras não gostam de lembrar disso, né? Não tem nada melhor no Brasil, né? Então a gente tem aí uma falência do sistema político, no fim das contas, né? Porque são vocês que estão gerindo a gente, porra, a culpa é tua. Não é minha porque eu não tô governando o Brasil há 40 anos, mas... Não, quem tá... Porra, eu acho isso lindo, né? A culpa não é minha não, gente, eu não tô governando o país não. A porra dos partidos que você faz parte estão governando o Brasil desde que o mundo é mundo, mas a culpa não é sua não, né? Eu acho que isso é curioso, né? Quando você tá fora do governo, quando você não é eleito, é muito fácil você criticar. Aí depois você é eleito, reeleito, e a culpa não é minha não. Pô, acho maravilhoso. Mas nos últimos 10? Não, eu não tô governando há nenhum ano, né? Porque eu nunca fui presidente da República. Mas o presidente não governa também, filha da puta. Deixa eu me refazer, peraí. O presidente também, o poder executivo não tem mais essa força toda, porque o Congresso é que... escolhe muito das coisas, tá? Congresso o qual você faz parte, Kim Kataguiri. Eu tô sendo um dos que legisla, né? Tá. De dentro 513. Se eu fosse líder de um partido que tivesse 257 deputados, não precisa nem ter 308, que é o quórum pra aprovar a PEC, pra mudar a Constituição. Se tiver 257, meu amigo, você ia ver. Você ia ver Mudar a Constituição é uma... Ou seja, você queria ser um presidente... Olha só, o que ele queria. Ele queria o paraíso dos unicórnios. Se eu fosse eleito chefe do executivo do Estado, né, no caso do Brasil, e se eu tivesse a maioria do Congresso, puxa, o mundo ia ser perfeito. Porra! Eu queria, mas queria raspado, gente. É isso que ele tá falando. As paradas que tu acha que tem que acontecer? Não, acho nem que tem que mudar a Constituição, acho que tem que rasgar e começar do zero. Interessante. A nossa Constituição, ela é um lixo. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição levou a gente ao fracasso institucional, político, econômico, a culpa social que a gente vive hoje, né? Olha, por exemplo, a gente tem muito debate sobre os abusos do Supremo, né? E aí eu vejo às vezes muita gente bolsonarista, por exemplo, falar, não, precisa derrubar o Alexandre de Moraes. Mas a questão não é o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele é muito poderoso.
pela própria Constituição, se ninguém abusasse do seu próprio poder, o nosso Supremo Tribunal Federal ainda assim seria muito poderoso. Pelo primeiro ponto, que Qual é o também ponto? é uma das razões pelas quais a gente é um desastre em praticamente toda a política pública. Tudo tá na Constituição. Isso é ruim? Toda a política pública tá na Constituição. Saúde tá na Constituição. Educação tá na Constituição. Previdência tá na Constituição. Sabe o que, é que devia estar na Constituição? Agora eu vou mandar a pio aqui. A taxa básica de juros devia estar na Constituição. Sério, mano. Porque, olha só, o que não está na Constituição, os deputados, os políticos de direita, bota pra fuder no povo, meu amigo. Se saúde e educação não tivesse na Constituição, o que, que já tinha acontecido? Olha o que, que esses caras estão planejando dia e noite. Não, queremos desvincular benefício social, aposentadoria da inflação. Mano, os caras só querem botar no nosso, bicho. Lei de transporte tá na Constituição, lei tributária tá na Constituição, sei lá, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro tá na Constituição. Então, assim, as constituições, pelo próprio nome, ela é a Constituição do Estado. O que tem de fundamental pra gente colocar no topo de todas as leis, que são princípios que vão reger todo o resto? Não é pra entrar no detalhe e determinar a política pública. É para entrar no detalhe, porque se não entra no detalhe, vocês fazem os famosos jabuti. Política pública é pra lei ordinária. E qual que é a dificuldade disso? Primeiro, a gente tá falando do Supremo. Se tudo tá na Constituição, o Supremo vai decidir sobre tudo. O Supremo vai ser provocado sobre judicialização de saúde. O Supremo vai ser provocado sobre piso do magistério. E sabe por que o Supremo vai ser provocado? Porque, infelizmente, nas primeiras instâncias, a gente tem um monte de juiz que toma uma decisão que tu olha e fala, mano, que parada é essa aqui, bicho? Que não respeita a Constituição. Aí o cara tem que ir pra segunda instância, pra terceira instância, lá pro Flávio Dino, pro Xandão, tem que decidir, cara. Que não está sendo pago pelos municípios. O Supremo vai ser provocado sobre legislação tributária. E aí, a gente tem um Supremo que decide sobre tudo. Né? Ao mesmo tempo... Mas vocês é que recorrem pro Supremo. Porque a gente também tem um número de legitimados, que são aquelas pessoas que têm o poder de levar uma questão pro Supremo, gigantesco. Não tem nenhum outro país em que tantas pessoas tenham o poder de levar uma lei para ser julgada no Supremo do que o Brasil. No Brasil, qualquer partido com um deputado ou um senador pode provocar o Supremo. Mas vocês não têm foro privilegiado, cara. Vocês não só podem ser julgados pelo Supremo, cara. E pelos seus coleguinhas, que aí não julgam baseado muitas vezes em legislação, mas em gosto popular? Não gostamos. Então vamos supor que a gente aprove uma lei com 512 votos. Só um cara votou contra. E vamos supor que esse cara seja o único deputado do partido dele. Esse cara provoca o Supremo e derruba a lei que 512 aprovaram. Isso não Se a lei for inconstitucional, tem esse detalhe, né? Não é isso, Kim Kataguiri? existe no mundo desenvolvido. Né? Mas, entidade de classe de âmbito nacional, sindicato, provoca o Supremo. Então, entra com ação de inconstitucionalidade. Qualquer associação de atuação nacional provoca o Supremo. Qualquer governador provoca o Supremo. Aí não quero essa democracia, né? Qualquer mesa de Assembleia Legislativa provoca o Supremo. Então, assim, uma das desculpas, né, que eu vejo ministros utilizarem mas a gente nunca toma iniciativa de nada. O Supremo não age de ofício. O Supremo não acorda e diz, olha, eu vou julgar tal lei. Eu vou julgar marco temporal, eu vou julgar aborto, eu vou julgar droga. O Supremo sempre é provocado. Só que essa desculpa é muito confortável, porque... Os próprios deputados usam isso como desculpa. Tem um monte de coisa que vocês não mexem aqui em Kataguiri. Reforma tributária, vocês não mexem. Imposto de renda, vocês precisam... Se não houver um clamor popular, vocês nem isso vocês fazem, pô. E o Supremo é provocado sobre tudo, porque todo mundo pode provocar, mas aí... sobre todos os temas. Entendi. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, por que é difícil fazer política pública de educação, de saúde, de tributária no Brasil? Porque Por quê? em qualquer país desenvolvido, democracia, você governa com 50% mais um. Você governa com maioria absoluta. Né? O primeiro-ministro, né, é eleito num regime parlamentarista, né? A maior parte dos países europeus são parlamentaristas, quando um partido consegue 50% mais um, certo? E aí, com 50% mais um, ele muda a política pública que ele quiser e governa, né? No Brasil, não. Como tudo está na Constituição, se você tem 257, você não governa. Você precisa ter mais de 308, que é o número de deputados necessários para você mudar a Constituição. E com uma margem de erro ainda, né? Você precisa ter uns 350, 400, que é para não ter susto. E... Todo governo muda a Constituição. Todo governo muda a Constituição. Hã? Eu tive em 2019 em missão no Japão, né? Viaja muito, né? E primeiro teve uma coisa engraçada que eu fui conversar, estava no meu primeiro mandato, né, 2019, e aí
pessoal da missão falou, ó, tem uma comitiva jovem aí e tal, né, vocês do Brasil, então vamos levar vocês também para a primeira conversa que vocês vão ter vão ser com políticos jovens do Japão, né? E aí conversando lá com um deputado japonês, e ele falando, pô, é difícil aqui pra mim, né? Porque esse aqui é o meu primeiro mandato e eu sou muito novo, né? Então as pessoas não me levam a sério. É difícil eu ter credibilidade aqui dentro pra levar os meus projetos pra frente. E eu perguntei, mas quantos anos você tem? Ele, 45. E aí ele, e você? Aí eu, 23. E ele falou, meu, aqui 23 você não nem disputa a eleição. Pra ter a diferença de que, né, lá as pessoas, no Japão, as pessoas veem as pessoas mais velhas com muito mais respeito, com muito mais deferência, né, do que, não só no Brasil, mas nos países ocidentais, acho que por mais que uns respeitem mais, né, não chega no patamar de lá. Mas por que eu falei do Japão? Porque um diálogo que eu tive, que foi até com o Taro Aso, quando eu fui, ele era ministro das finanças e ele já foi primeiro-ministro do Japão. Esse mais velho, né? E ele é mais velho. E ele sempre faz questão de... ele sempre faz questão de receber comitivas brasileiras, porque ele passou um período aqui no Brasil. Um cara muito influente lá no partido, né? Foi primeiro-ministro, né? Aí, uma coisa curiosa também, né? Quando eu cheguei lá, tal, tem um costume, né? No Japão de... Principalmente, né, entre autoridades, né, na diplomacia, na primeira vez que você encontra uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, você dá um presente pra ela, né? E aí, o Taro Aso falou, olha, o nosso sistema de inteligência faz o levantamento de todo mundo, como qualquer país, né? Eu pensei, no Brasil, sistema de inteligência. Aí, o sistema de inteligência levanta todo mundo que vem conversar, né, e tal, aqui, e aí levantou... Cara, ó, esse é um problema que eu acho terrível, sabia? Eu acho um absurdo um político brasileiro eleito ficar criticar de modo pedante as instituições brasileiras, tá ligado? Eu acho terrível isso, sabia? Eu acho que deveria haver algum tipo de protocolo, tá ligado? Tipo, não, cara, por mais que a gente tenha críticas, mas eu acho que essa alfinetada que o cara dá ao sistema que ele agora faz parte há um bom tempo, eu acho isso um absurdo, cara. É porque ele fala e age como se ele fosse um ente separado desse rolê, e não é. Sobre você, né, Kim? E aí eu descobri que você gosta de anime. Então, tá aqui, o meu presente é um álbum de... Precisou inteligência sobre isso? Porra, a inteligência fez o quê? Pesquisou num vídeo no YouTube? Porra, é isso mesmo. E ele deu um álbum de figurinhas de One Piece, de Dragon Ball, Nerdão. Muito bom, fiquei muito feliz. E depois, a action figure mais legal que eu tenho... Foi dado por um vice-ministro do Japão, que é o Odawara, que é uma action figure do Luffy em cima de um... Meu Deus, esqueci a caixa de... Não é caixa de tesouro, é... Baú? Baú, isso, um baú do tesouro e ele com o haki do armamento no braço, assim. Que coisa de nerd, não sei nem que porra é um haki do armamento, mas tá bom. Foda-se. Enfim, desculpa, né, se você é uma pessoa de baixa... Olha aí, o chat aí, olha aí que eu falo. Ele conversa com o público que vota nele pela identificação. Mas... né? Cultura e não sabe o que é um haki do Na armamento. verdade não é isso, cara. Na verdade, não é só isso, tá? A verdade é que o Kim Kataguiri e os caras do MBL, quando eles vão nesses podcasts, eles têm... Eles são muito bem recebidos, gente. Eles têm pouco confronto de ideia, na verdade, tá ligado? Pouquíssimo confronto de ideia. Aí é moleza. Tanto que quando tem, que foi o que aconteceu com o Jones, o que acontece? One Piece eu tô meio por fora mesmo. Mas por que eu falei tudo isso? Por quê? Porque uma das conversas que eu tive com o Taro Aso foi... Então, quantas vezes... ele perguntou, né, pra mim, quantas vezes vocês mudaram a Constituição de vocês? Eu falei, mas nem sei, ministro. Porra, tantas vezes que eu nem sei. Ele, como assim tantas vezes você nem sabe? Não. Quantas vezes você não sabe? Essa que é a boa pergunta, eu nem sei, né? Todo ano muda a Constituição. Todo ano muda a Constituição, Eu perguntei, e aí vocês, quantas vezes vocês mudaram? Ele, nenhuma. Então, assim, é claro que é um extremo, né? Mas a regra é você ter a Constituição, você vê a Constituição americana. Pra você mudar, precisa ter a chancela de não sei quantos estados. Aqui também. Precisa de sei quantos deputados, senadores, coisa do tipo. É um negócio muito difícil de você promover uma mudança constitucional. Aqui não. Pra governar, você precisa mudar a Constituição. Isso faz o país ser ingovernável. Não é que pra isso. A galera precisa fazer acordos pra continuar mantendo o quê? Pagamento de juros absurdos. É isso. Cogita falar assim, não vou pagar essa porra desse juro mais não pra ver. O mercado derrete, e o mundo vai acabar.
Ainda mais no sistema que a gente tem, em que, basicamente, a população não sabe o que faz um deputado. E por não saber o que faz um deputado... Mas a população não sabe porque vocês falam o que vocês fazem. Vamos ser honestos, vocês falam o que vocês fazem. Vocês não falam o que vocês fazem, tá? E quando eu digo vocês não falam, a própria imprensa mainstream também não faz esse papel. A imprensa mainstream, ela não dá nome pros deputados. Ela fala assim, não, os deputados votaram. Que deputados votaram? Não faz isso, tá ligado? Quer dizer, principalmente quando é de direita, quando é de esquerda e é do PT, aí eles dão nome pra todo mundo, tá ligado? Mas quando é os caras de direita, se escondem na nuvem, pô. Mais de 300 deputados são do que a gente chama de centrão. O que é centrão? É o cara que se elege sem ideia, sem projeto nenhum, sem ideologia nenhuma. Ele se elege entregando obra no seu reduto eleitoral. Então ele entrega uma creche, um hospital, asfalta uma rua. Exatamente. E aí o eleitor olha e fala, bom, ele está trabalhando, ele está entregando obras, esse é o trabalho de um deputado. Só que não é o trabalho de um deputado entregar obras, esse é o trabalho de prefeito, governador. Aí eu discordo, Kim Kataguiri. A partir do momento que vocês têm emendas PIX gigantescas e vocês fazem isso, isso virou seu trabalho, tá ligado? Isso é o seu trabalho, é a percepção das pessoas sobre o seu trabalho, esse é o seu trabalho. Vocês se beneficiam de fazer isso, esse é o seu trabalho. A diferença é que a gente tem hoje no Brasil 2 tipos de deputados, pelo que eu vejo, tá? O deputado que usa as emendas PIX para poder fazer coisas na sua região e ser um executivo 2, aí esse é o seu trabalho, e uma outra casta de deputados que eles usam a verba de gabinete e o super salário de deputado para fazer o quê? Fande Casadas Desinop mandou 5 Vídeo reais. no YouTube. Foi Aline, bom final de semana. Opa, Me liga. casada. Usa pra fazer vídeo pro YouTube, tá ligado? Então o trabalho dele é gravar vídeo pro YouTube, porque agora ele pode. Secretário, ministro, presidente da República. É o trabalho de executivo, não é trabalho de legislativo. O legislativo precisa ter proposta, precisa fiscalizar o governo, ele precisa ter uma postura que não é de executar o orçamento, como a gente tem aqui no Brasil. E aí o que acontece? Aí que tá, cara. Isso que eu acho cruel. É que os caras adoram ir pra esses programas e falar, não, porque no Japão é assim, na Inglaterra é assim. Beleza, irmão, mas como é que é no Brasil? Como é que você lida com como é no Brasil? Ah, é ruim só. Porra, mas aí você faz o quê? Não, mas se eu fosse eleito... Mas você foi eleito. Mas se eu fosse eleito com a maioria do Congresso, pô, aí... Se eu fosse um carro. O Bolsonaro ganha a eleição. Ah. Aí ele ganha a eleição e ele tem 100 deputados na Câmara. E ele precisa de 350 de 400 pra governar. Aí você precisa... Não, mas aí que tá. Você não precisa... Honestamente, não é que você precise de 300 deputados pra governar. Se você é um político, o seu papel como político é negociar. É ter jogo de cintura, é falar, pô, quero ir pra cá, quero ir pra lá, vamos conversar. Essa é a verdade que esses caras não querem admitir. Eles são, a maioria, ou pelo menos grande parte, péssimos articuladores políticos. Porque a partir do... Olha só, gente. A partir do momento que você vem pras câmeras e fala assim, eu odeio o Lula. Vou dar um exemplo aqui. A partir do momento que o cara vem e fala assim, que o Lula é tudo de ruim, a partir desse momento, ele não pode mais negociar com o Lula. Porque ele ficou falando o tempo todo que ele odeia o Lula, tá ligado? Ele não pode mais, pra audiência dele, ele não pode mais admitir ter uma conversa com o Lula. Porque ele ficou o tempo todo falando, não, porque o Lula é ruim, Lula é ruim, Lula é ruim. Se ele tiver uma conversa, todo mundo vai falar assim, mas tu não falou que o cara era ruim? Esse é o problema no Brasil. A gente tem um monte de político que basicamente estão sendo eleitos porque eu odeio o Lula, eu odeio isso, eu odeio aquilo. E não tem capacidade de articulação política nenhuma, gente. Isso é verdade. O sonho desses políticos é serem eleitos e serem como uma sereia em cima de uma onda, tá ligado? Tipo, olha só, eu sou um político, eu sou um voto, né, no parlamento. Me conquistem, me seduzam, me dê, papai. E lá vem mais! Me dê, papai. Já que vocês me entendem. O Lula ganha a eleição. O Lula agora tem, de esquerda, 120 deputados na Câmara. Acho que é 90 do PT, né? 300 no Centrão. Então o cara vota no Lula e vota num cara que vai achacar o Lula na Câmara. O cara vota no Bolsonaro e vota no cara que vai achacar o Bolsonaro na Câmara. Então o nosso modelo, ele nunca vai funcionar. Por isso que eu digo que não é ter uma reforma aqui, muda um negócio ali, uma emenda à Constituição. Não, a gente precisa ter uma Assembleia Constituinte, rasgar, começar do zero e ter uma nova. Entendi. Bom, isso parece ser extremamente complexo também, né? Primeiro a gente precisaria que a galera... Que tipo de iniciativa... Você tá sugerindo um parlamento tipo da China? É isso que você tá sugerindo? Então, é isso que você tá sugerindo? Mas assim, gente, o que ele tá falando também é... De novo, não se condiz... Não bate com a realidade, porque o que ele tá sugerindo basicamente é não escutar os opostos, tá?
E, de novo, gente, política é governar para quem não gosta de você. Política é governar para quem tem outros objetivos para além dos seus. Olha, vou dar um exemplo para você. Hoje, qualquer político tem um desafio, principalmente se ele é de esquerda, que é: que soluções eu vou oferecer para uma sociedade que hoje não se enxerga mais com um trabalho CLT convencional? Eu vou só dizer que eles são burros? Não, não posso. Eles têm um objetivo, que é trabalhar menos horas e empreender pensando muitas vezes em sair do lance de ter que trabalhar 8 horas por dia, 44 horas semanais. Então, esse político, ainda que ele não goste desse modelo, ele precisa pensar em soluções para essa população que quer isso, para também não deixar eles fudidos na mão de empresário. Então, esse é um desafio que um bom político precisa articular e pensar e, pô, como é que eu vou para cá, como é que eu venho para lá. De novo, gente, o que essa galera não quer é ter esse trabalho, cara, de pensar, tal, ouvir o que é que você quer, levar essa demanda pro Congresso, conseguir convencer os outros de que é isso que você quer. Eles não conseguem fazer. Não sei nem se eles querem fazer. Conseguiria fazer isso daí caminhar? Eu, pessoalmente, primeiro tô levantando o debate. Aham. Eu tô falando, pessoas, seguinte, veja só, nós temos muitos problemas e nós não vamos resolver estruturalmente esses problemas enquanto a gente não tiver uma nova Constituição. Não adianta ter uma mudança aqui e ali, ter um presidente, vai, a direita fica no poder 8 anos, 16 anos. Beleza, as estruturas do país continuam as mesmas. A gente vai continuar, pode até avançar, mas vai avançar passos lentos. E os nossos retrocessos vão ser mais acelerados sempre. Não sei. Eu acho que toda reforma, todos os passos de evolução, eles são lentos, cara. Você leva tempo investindo. A diferença é que os políticos de direita não querem investir, não, cara. Eles querem investir em empresário. Essa é a verdade, tá? Olha aí, que proposta que esses caras têm para educação, para o desenvolvimento de indústria no Brasil? Não existe, cara. Não existe. Enfim, se inscreve nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.